Para você que é membro dessa casa há bastante tempo, para você que está conosco hoje pela primeira vez, para você que está conosco há pouco tempo, já tem uma ideia sobre o que vamos falar nesta manhã. Porque aqui não importa se nós vamos ler Gênesis, se nós vamos ler Evangelhos, se vamos ler profetas, se vamos ler livros da lei, não importa. Aqui nós sempre vamos falar sobre Jesus. Não importa onde nós comecemos, nós sempre terminamos com Jesus. E hoje não será diferente. Nós somos uma casa que entendemos que a Bíblia não é sobre nós, a Bíblia é para nós, a Bíblia é sobre Jesus. É sobre Jesus sempre que temos que estar lendo, ou pelo menos terminando e entendendo que não há nada na Bíblia que não faça uma única coisa, apontar para Jesus. A sua primeira vinda, a sua morte e ressurreição e a sua segunda vinda, porque toda a Bíblia é sobre Jesus. Então o tema que vamos abordar nesta manhã é esse em pauta, Jesus, quem Ele é. Tá aí? Tá. Jesus, quem é Jesus? Tem musiquinha infantil que já cantavam, né? Quem é Jesus? Eu preciso saber quem é Jesus. Então, quem é Jesus? Vou hoje caminhar com você sobre a leitura bíblica. Não será como nós fazemos, de forma expositiva, lendo um versículo-chave ou um contexto inteiro. Nós hoje vamos passear nos evangelhos, olhando quem é Jesus. Mas quem é Jesus? Em primeiro lugar, Jesus é a pessoa mais famosa da história. Jesus é a pessoa o qual o seu nome é o nome mais difundido, anunciado, conhecido da história. Você pode saber sobre Michael Jackson, pode conhecer Pelé, os Beatles, quem você quiser, mas ninguém é comparado em sua fama e conhecimento sobre Jesus. Antes que esses artistas ou pessoas famosas acontecessem, viessem a público e tivessem fama, ou até mesmo nascessem, Jesus já fazia história. Jesus já é falado sobre o seu nome antes mesmo do seu nascimento, quando lemos o Antigo Testamento. Ainda hoje, o nome de Jesus é o nome mais anunciado e falado. Mas não só isso, o nome de Jesus é o nome mais controverso que existe na história. Porque é a pessoa o qual tem sobre sua identidade a maior quantidade de ideias, oposições ou pensamentos sobre o que dizem que ele é. Jesus é controverso. Alguns vão dizer que ele era um bom homem, mas não Deus. Outros vão dizer que ele foi o maior fundador da maior religião que existe, o cristianismo. Outros vão dizer que ele foi um homem comum. Alguns vão dizer que ele era simplesmente um curandeiro, um milagreiro. Outros vão dizer que ele foi um grande líder, mas não passou disso. Alguns na sua época vão o chamar de demoniado, de beberrão, de amigo de pecadores. É um nome controverso. E o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, nos dá essa polaridade extrema. Aquela ideia de ou eu amo ou eu odeio. E de fato é isso que é Jesus. Ou você o ama ou você o odeia. Não tem meio termo, não tem mornidão. E além disso, como introdução ainda, nós corremos como cristãos e não cristãos também o risco de ter uma percepção equivocada sobre quem é Jesus. No seu tempo disseram, eis ali um profeta, outros, lá vai um beberrão amigo de pecadores. Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E disseram, Senhor, estou dizendo que tu és o Elias. Alguns vão dizer, lá vai endemoniado. Não é esse o filho de Maria, irmão de Tiago, que mora ali em Nazaré, na Galileia? Ou seja, muitas pessoas tiveram muitas ideias sobre Jesus e nós não somos diferentes. O que acontece é, muda o tempo, muda a ideia, muda a consciência, muda a cultura, os nomes mudam, mas muitas vezes equivocadamente sobre quem é Jesus. Nos dias de hoje, quem é Jesus? Ele é um grande psicólogo e terapeuta. Quem é Jesus? Ele é o maior coach da história. Quem é Jesus? Ele é quem que eu posso recorrer quando eu estou enfermo, doente, desempregado. Quem é Jesus? Jesus é o meu amigo imaginário. Eu lembro daquele filme que tem o bom dinossauro. Ele é um amigão, é aquele que eu posso confiar, ele é meu brother. Quem é Jesus? E podemos estar simplesmente ou totalmente equivocados sobre quem é Jesus. A questão é, pastor Sandro, como saber quem é Jesus? Quem vamos ouvir? E hoje vamos passear biblicamente sobre apenas 8 citações, 8, que Jesus faz sobre si mesmo. A melhor pessoa a se ouvir para sabermos quem é Jesus, da sua própria boca. Quem ele diz que é. Quem ele disse ser. Quem é Jesus? 8 citações sobre quem é Jesus, então vamos deixar ele falar por si mesmo. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, ele desceu do céu. Eu leio João 6,
38, 41 ao 42. Você hoje, como não é um sermão expositivo, você vai brincar de passar folha para lá e para lá, então pode acompanhar no telão se tiver dificuldade de achar os textos bíblicos. Mas em si, vou ficar nos evangelhos, não vou sair dos evangelhos. João 6, 38, 41, 42, Jesus vai dizer que ele desceu do céu. Pois desci do céu, disse ele, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus. Eu quero que você dê atenção a que sempre que Jesus diz quem ele é, tem oposição. Isso não mudou. Sempre que a identidade de Jesus verdadeira é trazida, tem oposição, tem crítica, tem ataque, tem cancelamento e por aí vai. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Primeira coisa que Jesus diz é, da onde eu sou. Todos nós somos de algum lugar e viemos hoje para esse encontro de algum lugar. A maioria de nós veio de casa. Alguns, quem sabe, raros os casos, vieram de um plantão, de um trabalho, da casa da avó, de um parente. Todos nós viemos de algum lugar. Ou, mais além, sabemos de onde nós viemos em relação à paternidade. Quem é o seu pai e a sua mãe, está no seu RG, chamamos de filiação. Eu sei de onde vim, a cidade que nasci, quem me trouxe ao mundo, qual é a minha árvore genealógica. Jesus vai dizer assim, eu sei de onde eu vim. Eu não vim de Maria, eu vim do céu. Isso é um problema, de alguma maneira. Mas ele fala, o meu lugar é o céu, ele está dizendo que ele existe antes do nascimento. Que ele existe antes de nascer de Maria. Portanto, quando ele diz, eu desci do céu, isso quer dizer que ele já existia antes do seu nascimento. Ou seja, que ele é eterno. Que ele é divino. E por isso os homens começam a criticá-lo. Como pode dizer ele que ele veio do céu, que ele desceu do céu? Ele não veio de Maria? Ele diz, não, eu desci do céu. Eu não sou daqui. É interessante, irmãos, que a fé cristã é a religião única, porque tem um Senhor único, que é diferente de qualquer outra religião. Para você que está aqui hoje que é cristão, isso é para você uma renovação. Para você que está aqui hoje que não é um cristão, para você é um comunicado e um anúncio. Jesus é diferente e melhor do que qualquer outra religião. Qualquer religião vai dar para você uma escada ao céu. E essa escada terá cada degrau obras, merecimento, penitência, sacrifício. Do catolicismo, qualquer outra religião. Você quer ir para o céu? Quer encontrar com Deus? Então, suba. Você precisa ir até o céu. Para isso tem que fazer penitência, sacrifício, usar esse comportamento, não cometer esta falha e falar desse jeito, ter essas obras. Jesus é diferente de qualquer religião. Porque as religiões vão tentar levar você a Deus. A fé cristã é a única religião onde o próprio Deus desce até nós. Nós não precisamos subir a Deus, Deus vem a nós. João 36, porque Deus enviou ao mundo o seu único Filho. Nos deu esse presente. Deus nos enviou Jesus. O Evangelho diz que Deus desceu do céu para nos encontrar. Porque nós, em condição pecaminosa, totalmente depravados, nós não temos como, em pecado, nós não podemos encontrar Deus. O homem está impedido de encontrar a Deus. Por isso, Deus tem que descer ao homem. Por isso, Jesus ele é diferente e melhor que qualquer religião. Deus, por meio de Jesus, desce e vem ao nosso encontro. Ele nasce em nosso meio. Ele toma a nossa cruz, ele morre em nosso lugar. Segunda coisa, Jesus diz, além de dizer que ele desceu do céu, Jesus Cristo ele diz que ele é mais do que um homem bom. As pessoas naquela época e hoje podem dizer assim, olha, Jesus é no máximo um bom homem, um homem sábio. Ele fez diferença, fez a história. Mas o que ele diz não é verdade. Olha o texto de Marcos 10, 17 a 18. Quando Jesus ia saindo, o homem correu sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Observe o texto para dizer, Jesus diz, ninguém é bom,
A segunda coisa é, a não ser um que é Deus. Duas observações nesse texto. Jesus diz, primeira coisa, ninguém é bom. Não há ninguém bom. Não existe ninguém bom. Nós tendemos a categorizar as pessoas em pessoas boas e más. Observe que geralmente nós categorizamos e nós nos incluímos no grupo dos bons. Pastor, eu sou bom, aquela pessoa é má. Eu sou do grupo dos bons, chapéu branco, aquele grupo é o grupo do mal. O que acontece é, embora você se categorize no grupo dos bons e coloque alguém no grupo dos maus, se você perguntar ao outro grupo sobre isso, o que eles vão dizer? Nós somos os bons e aqueles que é você são maus. Nós costumamos olhar a história e categorizar as pessoas entre bons e maus, mas não é assim que Deus categoriza a humanidade. Porque para Deus não há ninguém bom. Deus não categoriza o homem entre bons e maus, mas a categoria de Deus é perfeito e imperfeito. O que acontece? Não há ninguém perfeito. É por isso que Jesus precisa vir até nós. Então, primeira coisa, não há ninguém bom. Jesus diz, por que me chamas bom? Ninguém é bom. A segunda coisa que diz é, a não ser um que é Deus. Mais uma vez, ele está dizendo o seguinte, para você dizer que eu sou bom, você vai ter que concordar que eu sou Deus. Porque se só Deus é bom, e você diz que Jesus é bom, então eu estou concordando que Jesus é Deus. Não há como você dizer que Jesus é bom, a não ser que você concorde, acredite e declare que Jesus é Deus. Por isso, dizer que Jesus é bom, nessa perspectiva, é também um problema. Mais uma vez, quando diz que ele não é apenas um homem bom, ele diz, eu não sou apenas um homem bom, porque ninguém é bom. Você me chama bom, porque só Deus é bom. E se eu sou bom, é porque eu sou Deus. Jesus é mais do que um homem bom. Jesus é mais do que um grande sábio. Jesus é mais do que um bom líder. Jesus é Deus. É isso que ele diz. Além disso, ele vai dizer que quem ele é. Jesus Cristo, ele vai dizer, eu sou perfeito. E é escandaloso. Olha comigo João 8,46. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Disse Jesus. Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? O que ele diz é, pode vocês me acusar de algum erro, falha ou pecado? Jesus Cristo diz que ele é perfeito. Ele diz, olha, eu desci do céu. Eu sou não sou apenas homem bom, mas sou o próprio Deus. E eu sou perfeito. Não há sobre mim falhas ou erros. E não há, a palavra que ele diz é, não há nada o qual vocês podem me acusar de pecado. Ninguém é perfeito. Jesus é perfeito. Nós somos imperfeitos e o tempo todo nós pecamos por omissão ou comissão. Omissão é saber o que eu tenho que fazer e não fazer. Pecado. E comissão é saber o que não posso fazer e fazer a si mesmo. Pecado. Todos nós somos imperfeitos em pensamentos, em palavras, em ações. Não há perfeição. Agora, imagine se você tem condições nas redes sociais e hoje postar assim no seu Instagram. Gente, quer saber de uma coisa? No seu Twitter. Estava aqui meditando após o encontro da ceia esta manhã e cheguei à conclusão que não há nada que eu tenha falado na minha vida que eu possa me arrepender. Que não há nada que eu tenha feito que eu possa me arrepender. Que não existe ninguém neste mundo que, como Jesus, poderia me acusar de alguma coisa, porque a ninguém feri. Levante a mão que poderia botar isso no Twitter hoje pela manhã. Ninguém. E se alguém fizer, você falar assim, mano, você é doido, você é hipócrita, você é mentiroso, você é falso. É por isso que os religiosos diziam para Jesus, esse homem blasfema, esse homem é uma hipocrisia, esse homem é uma mentira. Como pode dizer ele que desceu do céu e existir antes do seu nascimento terreno? Como pode esse homem dizer que não tem falha alguma, que ninguém pode condená-lo de nada? Isso é algo inadmissível, é heresia. Mas é isso quem Jesus diz que é. Estamos perguntando a ele, Jesus, quem o Senhor é? E falar, eu sou perfeito. Eu sou único perfeito e ninguém pode me acusar de nada. Quarto, Jesus diz que
ele é Deus. Assim, diretamente, simplesmente, de forma direta. João 10, 30 ao 33. O que ele diz é: eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Porque sempre que Jesus diz quem é, ou que é anunciado quem ele é, a crítica, apedrejamento e a perseguição. Mas Jesus lhes disse: eu lhe mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia. Qual? Porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus, mais uma vez, diferente de toda e qualquer outra religião que é incomparável, é o único líder de uma religião que contrai para si, ou pede para si, o título de divino. Nenhuma outra religião, qualquer outro líder teve a coragem de pedir para si tal título. Maomé dizia: eu vou levar vocês até o divino. Krishna: eu vou levar vocês até o divino. Todos eles diziam: eu não sou Deus, eu vou ajudá-los a vou encaminhá-los a Deus. Jesus não é isso que ele diz. Ele diz: eu e o Pai somos um. Eu sou Deus. Quer conhecer o Pai? Quer conhecer a Deus? Conheça-me a mim. Porque eu e o Pai somos um. Porque eu vim para esse mundo para mostrar quem é meu Pai. Quer conhecer a Deus? Só por meio de Jesus. Ninguém em sã consciência pôde trazer para si um título de Deus. Imagina se hoje você estivesse diante dos maiores pregadores do mundo. Billy Graham, por exemplo. Vamos supor que hoje Billy Graham fosse vivo, um grande homem de Deus, e chegasse hoje no meio de mídia, no seu Instagram, seu Twitter, de um programa de televisão, um debate na televisão. Billy Graham, o que você tem a dizer para nós terminarmos nossa entrevista? E um podcast, Billy Graham com alguém. Billy Graham diria: olha, seu fulano, antes de terminar, gostaria de dizer que eu estava pensando, cheguei a uma conclusão. Qual é, Billy Graham? Eu sou Deus. O que você faria? Exame antidrogas para esse coroa. Aí ele tomou a vacina errada, estava estragada a vacina que tomou de Covid. O que acontece? Cancelamento. Esse homem é doido, cancela ele, está idoso, interna num asilo. Temos em nossa nação um senhor que anda por aí travestido, não vou citar o nome, mas ele diz que o Pai me enviou. Esbarrei com ele uma vez no aeroporto de São Paulo. Estava esperando meu voo atrasado e passou esse senhor com algumas seguidoras, também vestidas, algumas mulheres que o abanavam, que no meio do saguão do aeroporto de Congonhas. E eu sentado, eu catuquei meu amigo, eu falei: ali vem Cristo. Ele parou, eu tenho a foto, está no meu Facebook de quase 10 anos atrás, que eu postei, daquela música daquele ministério Apacentar. Olha para mim, lembra? Eu estou sentado, ele passou, ele fez assim, ó. E eu bati a foto na hora e falei assim: gente, ele olhou para mim. Mas, geralmente, o que as pessoas, ao olharem para ele, pensam: ele não regula bem da cabeça. Esse rapaz tem um problema sério. Ele é um charlatão. Ele é um maluco. Ou simplesmente é um estelionatário. Não sei o que adjetivar, mas o que nós dizemos não é verdade. Jesus é o único homem da face da terra, é o único líder de uma religião cristã que pede para si tal título: eu e o Pai somos um. Jesus não é só um grande psicólogo, Jesus não é só um grande amigão, um brother. Jesus é Deus, o Deus encarnado vivo. Ele e o Pai são um. Pastor, nesta manhã, como eu faço para conhecer a Deus, a sua paternidade, o seu amor? Só há um meio: conhecendo Jesus, porque foi para isso que ele veio. Eu vim mostrar o meu Pai. Quinto, Jesus Cristo diz que ele realiza milagres. João 10, 36, a parte B, o 39. Então, por que vocês me acusam de blasfêmia, porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez,
tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Jesus vai dizer assim: eu faço as obras do meu Pai. E os milagres bíblicos eram para apontar para Jesus que ele tinha o poder de Deus para curar enfermidades, para fazer milagres. Porque só Jesus pode fazer milagres? Porque só Jesus pode ordenar e decretar a natureza e ela obedece à sua voz? Porque ele é o Criador e todos nós somos a criatura. Jesus, quando está com seus discípulos em alto mar e o mar está revolto, e ele está dormindo, descansando, os discípulos o acordam: mestre, vamos afundar. Ele levanta, os repreende e fala: cadê a fé de vocês? Ele vai ao mar e dá uma ordem: mar, acalma. Sabe por que o mar acalma? Porque o mar reconhece a sua voz. Porque foi ele quem criou o mar. João vai dizer: o verbo estava no princípio. O princípio era Deus, estava com Deus. Jesus é o Criador e nós somos a criatura. E por isso toda a existência humana reconhece a voz do seu Criador. Os meus filhos reconhecem a minha voz. Às vezes eles não entendem quem eu chamei lá em casa. Porque lá em casa, hoje é uma geração que só misericórdia, geração do fone de ouvido. Na sua casa tem? Levante a mão, fone de ouvido? Tem, Marcão, só Jesus na causa. É cada um com o seu fone. E eu do quarto, como pai, idoso, cansado, eu grito: Mateus! Todos ouvem. Eles não entendem quem eu chamei. E ficam assim: me chamou o pai? A outrazinha: me chamou o pai? O outrão: me chamou o pai? Eles podem não entender qual nome eu disse, mas todos discerniram que foi o pai que chamou. Meu pai está chamando alguém. Essa é a voz do meu pai. Eu reconheço a voz do meu pai. Assim, toda a criação reconhece a voz de Deus. E Jesus é Deus. Quando ele diz: mar cessa, o mar diz: eu conheço essa voz. Fui criado por ela. Quando Deus diz: enfermidade se estanca e haja cura no corpo, o corpo reconhece a voz do seu Criador. Quando tudo que Deus decreta e declara, Ele é o Criador e todos lhe obedecem. Imagine se nós tivéssemos esse poder. Para você que tem cachorro em casa, para você que tem pet em casa, para você que não gosta de chuva, já imaginou que beleza seria? Sair de casa chovendo, haja sol. Maravilha. O seu pet em casa, recém-chegado, cagando a casa toda, e você colocou lá uma fraldinha no chão para o cachorro cagar, mas ele não caga lá. Aí você fala assim: animal, cague no papel. Aí ele vai lá e... Seria maravilhoso. Com filho, então, que maravilha. Pensou, Manuela, no meio do prato, está lá a batata e o frango. Pai, estou cheio. Coma agora. Ela. Seria maravilhoso, gente. Maravilhoso. Por que não temos esse poder? Que nós somos injustos, vaidosos, orgulhosos, pecadores. Nós, se não temos esse poder, já causamos um mal danado ao próximo e à natureza, imaginem com esse poder. No casamento, a esposa, marido, cala a boca, bom, resolvido. Mas o papel higiênico, cala a boca, resolvido. Nós teremos um péssimo uso. Jesus diz: eu faço milagres. E a grande realidade é que ele ainda faz os mesmos milagres. A natureza ainda ouve a sua voz. O corpo humano ainda reconhece a voz do seu Criador, que do pó da terra nos trouxe a vida. E a palavra do haja de Deus em Gênesis é a mesma palavra de hoje. Quando ele diz: haja, aconteça, se faça, destitui-se, isso acontece, porque isso é quem Jesus é. Além disso, Jesus Cristo vai dizer que ele perdoa pecados. E eis aí mais um problema, senhoras e senhores. Marcos 2, do 5, depois 7 e 8. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Versículo 7. Por que esse homem fala assim? Mais uma vez, os religiosos. Atenção aqui, só uma pauta aqui. Se você não sabe, entre o grande mal do mundo, uma grande parte da oposição ou de atrapalhar os planos de Deus na terra vem por meio dos religiosos. Para você que achou que Jesus era ser religioso, você está equivocado.
Porque foram os religiosos que mataram Jesus. Foram os religiosos que não creram nele. Jesus é além, vai além de uma religião. E não nos convida a sermos religiosos, nos convida a sermos filhos, santos, nascermos de novo. Os religiosos disseram, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Esse é o problema. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ou seja, quando eles disseram isso, Jesus ou não ouviu, porque estava distante, ou não verbalizaram, mas pensaram. Jesus percebeu no espírito que ele estava pensando sobre isso e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? E isso é aterrorizante, porque Jesus sonda e esquadrinha todo o nosso coração, pensamento, a palavra não me veio à boca e o Senhor a conhece. Ele percebeu em seu espírito que o coração deles era de descrença, de crítica, de refutação sobre ele dizer, perdoa pecados. Irmãos, todos nós somos pecadores. Não há ninguém bom, e todos nós somos, não há ninguém bom, não há ninguém perfeito, e todos nós somos pecadores. Vemos hoje uma geração onde ouvir a palavra, eu sou pecador, eu sou falho, eu estou em erro, é algo que ninguém mais quer ouvir. Hoje a palavra de ordem é, você é uma vítima. É ou não é, gente? Você é uma vítima. A culpa é do governo, a culpa é dos seus pais, a culpa é dos seus avós, é psicologia, você é vítima. Nós somos, ao mesmo tempo, vítimas e vilões. Somos vítimas do pecado porque não fomos nós em si, nós que decidimos pecar e nos rebelar contra Deus, mas somos vítimas porque herdamos de Adão a rebeldia contra Deus. Ou seja, todos nós somos pecadores e Paulo vai dizer aos Romanos, estamos por isso destituídos, afastados da glória e da presença de Deus. Romanos 3:23. Então somos vítimas de alguma forma, mas todos nós somos vilões. Porque o pecado nos fez vilões. Não há ninguém que diga assim, olha, eu sou bom, eu sou perfeito, eu sou vítima. Não, todos nós estamos em pecado e pecamos. Disse Jesus aos religiosos, não aos adúlteros. Há uma mulher adúltera ali, Jesus com ela escreve algumas palavras, e os religiosos, não os adúlteros, mas os religiosos que iam ao templo, que carregavam as leis em suas roupas. Jesus disse assim, se não tem ninguém com nenhum tipo de pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou, sabe por quê? Não importa a sua fé, não importa a sua religião, não importa a sua roupa, quão comprida ou quão curta ela é, todos nós somos pecadores. E por isso, todos nós precisamos de alguém que perdoe os nossos pecados. Porque o pecado não é só contra o outro. Quando você peca contra alguém, ou contra uma instituição, ou contra o governo, o pecado vai além de crime. Porque o pecado é diretamente algo que fazemos contra Deus. Olhando o Salmo 51:4. O salmista vai dizer assim, Senhor, reconheço que pequei não a outro, mas somente a ti. Quando Davi pega e diz, Senhor, contra ti pequei e contra mais ninguém. Jesus diz, eu sou aquele que perdoa pecados. Deus conhece as nossas intenções, mas só Ele pode nos perdoar os pecados para a salvação. Alguém diria assim, pastor, tem um problema na minha vida de perdão. Eu diria, qual é? Eu não consigo me perdoar. Talvez é o seu caso aqui hoje. E eu diria para você, esse é um problema, mas não é o seu maior problema. O seu maior problema não é se perdoar, embora seja um. Mas seu maior problema é não ter o perdão de Jesus. Pastor, tem um problema. Qual é? Não consigo perdoar o meu cônjuge. Não consigo perdoar o meu pai, a minha irmã, o meu amigo. Isso é um problema. Mas o seu maior problema não é esse. Nosso maior problema é não ter o perdão de Jesus. Pastor, eu tenho um problema. Qual é? A minha esposa não me perdoa. O meu pai não me perdoa. O meu filho não me perdoa, eu diria, isso é um problema, não é bom, mas não é o seu maior problema. Porque mesmo que alguém não te perdoe, mesmo que você tenha dificuldade em se perdoar, o nosso maior problema é não obter o perdão de Jesus para os nossos pecados e para a salvação. E só Jesus perdoa pecados. Ainda que o seu cônjuge te perdoe, ainda que você se perdoe, se você não obter o perdão de Jesus, você está condenado à morte eterna. Está condenado à perdição eterna. E Jesus conhece todas as intenções do nosso coração.
E para quem está hoje aqui pela primeira vez, ou pouco tempo, e não conhece muito bem Jesus, a extensão dessa reflexão nesta manhã de ceia, é dizer para você que não importa o quanto você se sinta ou não perdoado, ou quem te perdoe, você perdoe. Perdoe sempre. Mas sabe que o principal perdão que você precisa receber é o perdão de Jesus. Sétima coisa, Jesus diz sobre si. Jesus Cristo vence a morte. Marcos 8,31 vai dizer assim: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, que ele fosse morto e 3 dias depois ele ressuscitasse. Outra coisa importante aqui, Jesus conhece o futuro dele e vai dizer: eu vou passar por isso, isso vai acontecer comigo, eu vou sofrer isso, eu vou ser morto, eu vou ser perseguido e rejeitado pelos religiosos e pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Ou seja, Jesus conhecia a história e o futuro que viria sobre ele, e isso não mudou. Jesus ainda conhece toda a história e todo o futuro. Jesus sabe sobre o seu futuro. Ele sabe sobre a sua história, passada, presente e futura. Não há nada que fuja do controle e da sabedoria e do conhecimento de Jesus Cristo. Isso ao mesmo tempo maravilhoso e assustador, porque ele sabe o que sobrevirá sobre mim e pode me conduzir a um caminho para isso, mas também sabe o que eu vou dizer, o que eu vou falar, o que eu estou pensando neste momento. O que ele diz é: eu sei que serei morto, mas também sei que ao 3º dia eu vou ressuscitar. Jesus é o único capaz de vencer a morte. A sua morte, não há dúvida enquanto isso. Ela foi nítida, foi pública, foi clara, foi global. Lá está Jesus publicamente em uma cruz, crucificado, amarrado, preso em suas mãos com pregos, os seus pés com pregos. Depois de um tempo de o que nós chamaríamos de um interrogatório, com o fim de puni-lo. Depois de chibatadas, chicotadas, ele vai a público, carrega a sua cruz, é pregado na cruz, é amarrado, já quase morto. Uma lança o fere em seu lado para destilar, então trazer água e sangue, para que ele então fosse a óbito mais rápido, ou sofresse mais em sua dor. E sabe o que ele faz enquanto morre? Ele cumpre as palavras para o seu próprio evento. Ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E diz: está consumado. A sua cabeça é declinada, a sua respiração é arrancada, os céus se enegrecem, a terra treme, uma sepultura emprestada lhe é dada, porque ele não pretende passar muito tempo e não vale a pena comprar uma. Ele é enterrado e é visível sobre a sua morte, ninguém tem dúvida. Mas o bom é saber que o que ele disse que aconteceria, aconteceu integralmente, perfeitamente. Eu vou morrer e 3 dias depois eu vou levantar. O que acontece, minha gente, ao 3º dia, em um domingo pela manhã como esse, lá está o túmulo aberto, a pedra rolada, as cordas arrebentadas, o selo de Roma arrebentado e o túmulo está vazio. Jesus Cristo está vivo. E se não bastasse a sua ressurreição, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, vai dizer que por 40 dias, Jesus conversou com pessoas e deixou o que ele chama de testemunhas oculares. Muitas pessoas viram Jesus, não só Tomé que o tocou, não só Pedro que voltou de uma pesca nadando para encontrar, não só as mulheres, mas muitas pessoas viram Jesus de pé após a sua morte. E pela sua ressurreição, aquele que o único capaz de vencer a morte, foi instituído então. E a sua morte, a sua ressurreição é tão real que nós temos evidências e práticas da sua ressurreição. Após Jesus ressuscitar, os seus discípulos deixaram o sábado de lado
e passaram a celebrar a sua ressurreição aos domingos, em um começo. Pastor, por que nós não guardamos o sábado e celebramos domingo? Porque estamos nos lembrando da ressurreição de Jesus. Esse culto aqui é para celebrar uma única coisa: Jesus está vivo e o túmulo está vazio. É por isso que os seus discípulos celebram todo domingo, para lembrar disso. Além disso, a sua ressurreição é tão real que desse momento, então, os discípulos passam a batizar uns aos outros nas águas. E o batismo é uma confissão pública de fé de que, assim como o nosso Senhor foi ao chão na sexta-feira e levantou domingo pela manhã, eu te batizo no nome dele, porque assim como foi como ele, você agora é sepultado para uma velha natureza e levanta para uma nova natureza, assim como foi com Jesus. O batismo diz, você vai morrer para a velha natureza e nascerá para uma nova vida, assim como Jesus morreu e não ficou lá, ele ressuscitou. O batismo é evidência pública de fé que Jesus ressuscitou após a sua morte. Nós podemos adiar a morte. A máscara adia a morte. A vacina adia a morte. Entenda o seguinte, a vacina não nos livra da morte. A máscara não nos livra da morte. Alguns durarão um pouco mais de tempo por causa da máscara e da vacina. E os use. E tome a segunda dose, pelo amor de Deus. Tem crente que está falando assim, não vou tomar a segunda dose. Toma a segunda dose. Mas, ao mesmo tempo que tem pessoas hoje que estão de máscaras e se vacinando e ainda assim estão morrendo. A vacina, a máscara, a ciência não vence a morte. Adia a morte. Só quem vence a morte é Jesus Cristo, Deus encarnado. Só Ele nos dá, não a sensação, mas a verdade no Espírito, que quando meus olhos se fecharem para essa terra, quando meus olhos se fecharem para essa realidade, eu abrirei os meus olhos diante do Rei da Glória. E conhecer a Cristo e tê-lo como seu Salvador não impede que nós morramos neste mundo. Não impede que nós, mesmo com máscara ou vacinados, fiquemos enfermos e morramos. Mas tira de nós um medo da morte. Porque sabemos, irmãos, qual é o meu desejo? Morrer idoso. Qual é o meu desejo? Eu ver os meus netos e bisnetos. Quem está comigo, levante a mão aqui. Esse é meu desejo. Amar a minha esposa mais tempo até velhinho. Pegar os meus bisnetos no colo. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Mas o que é em Cristo que sai de mim é o medo da morte. Porque mesmo quando ela vier, na velhice ou não, eu sei que eu verei o meu Redentor. Que há um lugar que me espera. Que Jesus é aquele que venceu a morte. E para você que está hoje aqui pela primeira vez ou há pouco tempo, saiba que vacina e máscara, religião, qualquer outra coisa que você faça, apenas adia a morte. Só Jesus vence a morte. Oitavo e último. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. João 14, 1-6. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Como já disse, eu sou Deus. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Tomé, naquela época, sem Google Maps, perguntou, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, quer ir a Deus? Quer viver eternamente? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai. Ninguém vai aos céus, a não ser por mim. Eu sou o único caminho, eu sou a única verdade e eu sou a vida. Jesus é mais do que um bom homem, é mais do que um grande líder, é mais do que um sábio, é mais do que um exemplo. Jesus é o único caminho, é a única verdade e a única vida. E não há gozo celestial, eternidade, ressurreição eterna sem
Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ele diz, olha, não perturbe o coração de vocês. Vemos hoje o tempo de muita conturbação. Não fiquem tristes. Quando a vida, você percebe que a vida, ou as pessoas o deixaram, quando a vida é difícil, quando há tristeza, quando você está chateado, frustrado, ansioso, magoado, ou simplesmente as coisas não vão bem. Não levante a mão hoje quem diria assim, pastor, as coisas simplesmente não estão indo bem para mim. Dentro de mim, na minha cabeça, fora de mim, não estão indo bem. Jesus diz, não tenham com vocês nenhum tipo de perturbação em vossos corações, porque eu estou indo preparar um lugar para vocês. Que lugar é esse? Aquele que ele diz, de lá eu vim. E aqui repete, de lá eu vim e para lá eu estou voltando para preparar um lugar para vocês, para que vocês um dia estejam comigo eternamente. Mas só Ele é o caminho, só Ele é a verdade e só Ele é a vida. Jesus é mais do que um bom homem. Jesus é o próprio Deus. Jesus é mais do que um sábio. Jesus é mais do que um líder de uma religião. Jesus desceu do céu, só Ele perdoa pecados, só Ele é santo, só Ele faz milagres, só Ele está ressurreto. Todos os outros deuses, ou todos os outros líderes religiosos, têm o seu lugar que você possa visitar e ter acesso aos seus ossos. Jesus é o único, o qual podemos visitar, e o lugar que o foi enterrado está vazio. Só Ele vence a morte. Minha pergunta para você que está hoje, aqui antes da ceia, cristão ou não cristão, é: você conhece Jesus? Você confia em Jesus? Você ama Jesus? Você fez Jesus o Senhor da sua vida? Você crê em Jesus? Você entregou o seu coração a Jesus? Você recebeu a Jesus como seu Senhor? Porque só Ele é quem Ele disse que é nesta manhã. Só Ele desceu do céu, Ele é mais do que um homem, Ele é o próprio Deus, Ele perdoa pecados, Ele ainda faz maravilhas, só Ele pode vencer a morte. E Ele gostaria e ama de nos ter como seus filhos adotados para um dia sobre as nuvens do céu, voltar com poder e glória e nos arrebatar e nos buscar e cumprir a promessa, eu os levarei para que estejam comigo para sempre. É para isso que estamos aqui nesta manhã. Para você que não é um cristão, é para que você entenda quem é Jesus nesta manhã. Porque aqui os nossos lábios se abrem domingo após domingo para falar não de outra coisa, a não ser sobre Jesus, porque é tudo sobre Jesus. E temos que entender que não há cansaço nisso, que não há sobrecarga nisso, que não há redundância ou repetições sobre isso. Jesus é o melhor assunto a se falar em um mundo que está esgotado, saturado de política, cultura e pecado. A melhor pessoa a se falar sobre, o melhor assunto a se falar sobre é sobre Jesus, o único capaz de vencer a morte, perdoar pecados e nos levar de volta a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se vocês não é um cristão, a minha oração para que hoje Deus te dê fé para crer, para que você passe a amar Jesus. Jesus, Ele trabalha com os polos opostos. Só há duas formas de lidar com Jesus. Esse Jesus aqui de verdade, não estou falando o Jesus terapeuta e psicólogo, Jesus de fato. Ou você o ama, ou você o odeia. Que você hoje passe do lugar de eu não creio, eu não amo, eu não confio, eu não entrego, para o lugar de eu confio, eu entrego, eu amo, eu desejo, eu quero e eu serei hoje salvo e receberei o perdão dos meus pecados e a ressurreição do meu corpo pelo pecado morto, vivo para sempre. E para você que é um cristão nesta manhã, é motivo de você pegar o pão e o cálice com alegria, com júbilo, com regozijo. Porque hoje, domingo pela manhã, nos encontramos porque Ele ressuscitou e está vivo. O Deus que perdoava pecados e disse para aquele homem, os seus pecados estão perdoados, é o mesmo Deus que ainda hoje está perdoando pecados. É um Deus que disse que era Deus, mas não deixou de ser Deus. É o mesmo Deus que operava milagres, que ainda hoje opera milagres. É o único Deus que naquela época, ainda hoje, Ele é o único caminho, a verdade e a vida.
O que precisamos não é de outro governo ou de mais governo, o que precisamos é de mais Jesus, de mais fé, de mais confiança, de mais entrega, de mais perdões perdoados, de mais operação poderosa de Jesus no mundo, na nação, na sua casa, em seu coração. É tudo por Jesus, é tudo sobre Jesus. Então hoje, se põe um pé comigo nesta manhã e vamos ceiar ao Senhor e vamos celebrar nesse domingo de ceia e comunhão quem Jesus é. Ele é eterno e veio do céu. Ele é mais do que um homem. Ele é o próprio Deus. Ele é o único que perdoa pecados. É o único que faz maravilhas. É o único que vence a morte. E é o único que é o caminho, a verdade e a vida. Esse é quem é Jesus. E para você que está hoje aqui, quem sabe enfermo, para você que está hoje com medo da morte, não tema. Assim estavam os discípulos. Não perturbe o coração de vocês. Esse mundo é passageiro. E pelo perdão dos vossos pecados, quando esse mundo passar, vocês estarão comigo para sempre.